Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Cursinho Ideia. Aqui quem vos fala é Danilo Meirelles, seu professor de Filosofia e Sociologia. E hoje vamos continuar com conteúdo de Filosofia Clássica, conteúdo que começamos na aula passada. Hoje vamos com a Filosofia Clássica parte 2. Aula passada nós falamos sobre o iniciozinho ali, né, os primeiros pensadores, os primeiros filósofos, aqueles que pensavam acerca da natureza, buscavam entender a physis, buscavam entender o que era a arqué, o elemento fundamental, e hoje nós vamos estudar sobre Sócrates e os sofistas, entender quem foram essas pessoas. Então, para início de conversa, a gente vai dar uma contextualizada. Primeiro, falando sobre a cidade de Atenas. Ali em Atenas começa a surgir uma filosofia metódica. E metódica vem de método. Método é a forma ou a maneira de se fazer algo. Um método, ele requer objetividade. E na cidade de Atenas existia a democracia. É uma democracia diferente do que a gente conhece, né? Porque, por exemplo, os direitos que eram fornecidos por essa democracia eram para homens que participavam da vida pública. Estrangeiros, mulheres, crianças, escravos não tinham esses direitos. Então, Atenas vivia uma espécie de democracia em que ocorriam assembleias, as que eram chamadas eclésias, em que os homens poderiam participar da vida pública, poderiam debater as questões sobre a cidade, questões de política, de justiça, e Atenas se destacou muito nesse contexto, né? Inclusive, nesse período, a grande inovação de Sócrates para a filosofia é referente a método, né? A tentativa de se trazer um método para dentro da filosofia. E através disso ele ajudou a avançar o que se tem por pesquisa, indagação, especulação filosófica. Mas aqui, voltando, temos cidade de Atenas, a existência de uma democracia, e nas assembleias, as eclésias, surgiu a figura de personagens muito interessantes, que eram os sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas eles eram homens considerados sábios. Eles viajavam de uma cidade a outra dando lições às pessoas, principalmente aos mais jovens. É como se fossem professores. E eles passavam essas lições acerca da filosofia para as pessoas que queriam compreender mais desse mundo, né? No entanto, eles cobravam por suas lições. Eles cobravam pelo ato de ensinar, de se tratar. E o que eles passavam era principalmente relacionado à retórica, à arte da retórica, a arte do discurso, de debater, de elaborar o pensamento, né? E eles desacreditavam acerca de uma verdade sobre o universo. Diferente dos filósofos pré-socráticos, que eram aqueles que buscavam entender questões cosmológicas, entender o porquê o universo era daquele jeito, criar teorias acerca de qual seria o elemento fundamental. Os sofistas eles não se preocupavam com esse tipo de questão. Na verdade, ele não tinha nenhum interesse por questões cosmológicas. Devido à efervescência política que tinha ali em Atenas, eles preferiam se desenvolver, eles preferiam discutir acerca de outros temas, como, por exemplo, discutir assuntos mais antropológicos, como as noções de justiça, bem, verdade, a ideia das leis, virtudes. E para tudo isso, eles possuíam teses meio que prontas sobre esses temas. Não necessariamente eles acreditavam que essas teses continham uma verdade universal. Na verdade, eles acreditam que todas essas ideias aqui são convenções.
Como assim convenções? É que o homem define o que seria o conceito de verdade. O homem que escolhe o que vai levar em consideração, o que não vai ser levado em consideração. Eles não acreditam que existe uma verdade universal de fato. Então, para eles, todos esses conceitos são convenções e possuíam suas teses sobre isso. Então, eles preferiam desenvolver a arte da argumentação, da retórica, do convencimento, ao invés de ficar discutindo o que seria uma verdade absoluta. Sócrates, por sua vez, ele acreditava num conceito de verdade. Sócrates acreditava que as virtudes elas estavam contidas na alma e não simplesmente no discurso, no quão elaborado era a prática do discurso, a arte da retórica. E para os sofistas, eles tinham um pensamento relativista. Como assim um pensamento relativista? Para eles, o homem é a medida de tudo. Como eu acabei de citar, eles não acreditam que há essa verdade inata que Sócrates sempre acreditou. Eles dizem que a sociedade é que aprova todas as convenções. Então, o homem é a medida para dizer se aquilo é verdade ou se não é. É a gente que define se uma convenção vai ser levada em consideração. O homem é a medida de tudo. Tendo em mente quem são os sofistas, agora a gente pode falar de Sócrates, esse filósofo tão importante que mudou todos os paradigmas da filosofia, tão importante que fez uma divisão ali na filosofia, né? Tanto que na aula passada a gente viu aqueles que eram os pré-socráticos. Vamos lá, vamos entender quem foi, o que ele pensava, por que ele é tão importante. Contextualizando, primeiramente, a gente já coloca de cara uma diferença clara entre Sócrates e os sofistas, que é porque Sócrates ele não cobrava por suas lições. Sócrates ele simplesmente andava pela cidade e debatia com qualquer um que fosse. Ele não distinguia jovens de pessoas mais velhas, não distinguia ricos de pobres. Para eles, o conhecimento deveria ser algo que deveria ser democratizado, deveria ser passado a todos. E Sócrates não deixou nenhuma obra escrita. E devido a esse fato, existe algo interessante, né? Muitos pensadores, muitos pesquisadores são partidários de que talvez Sócrates, na verdade, não tenha existido. Porque Sócrates não deixou nenhuma obra escrita. Tudo que se tem de Sócrates está principalmente nas obras de Platão, está nas obras de outros autores. Mas talvez essa ausência de obras escritas tenha certa coerência com o que o próprio Sócrates pregava, porque para ele as pessoas deveriam pensar por si mesmas. Se ele deixasse uma obra escrita, ele estaria deixando teses prontas, que era aquilo que os sofistas faziam, passavam teses prontas sobre os assuntos. Então, ele não ter deixado obras talvez seja algo coerente com aquilo que ele propunha. Então, mas muitos pensadores, muitos pesquisadores já são também mais partidários de que ele de fato existiu, porque além das obras de Platão, Sócrates também aparece como personagem em obras de outros filósofos, e às vezes até com algumas descrições mais diferentes, né? Mas vamos adentrar um pouco mais no que era o pensamento socrático. A proposta de Sócrates era conhece-te a ti mesmo. Para quem assistiu Matrix, já conhece essa referência, né? Conhece-te a ti mesmo é uma frase que estava escrita no templo de Delfos, onde tinha um oráculo, que era uma espécie de representação de Deus que era o portador da verdade, que dizia previsões e falava sobre as coisas daquela sociedade. E esse conhece-te a ti mesmo é uma reflexão para todo aquele que busca compreender uma realidade distinta daquela que lhe é imposta. Novamente falando do filme Matrix, que é um grande clássico do cinema, ali do início dos anos 2000,
quando o personagem principal, o Neo, vai entrar na sala do oráculo, ele olha para cima e tem lá uma placa escrita: Conhece-te a ti mesmo. É uma referência direto à filosofia clássica. E esse conhece-te a ti mesmo, ele te leva a uma questão de meditação e reflexão. Por quê? Sócrates acredita que através da meditação e da reflexão, esses seriam modos de atingir uma espiritualidade que te permita aprimorar a sua alma. Aprimorar dessa forma, então, as tuas virtudes, nos conduzindo para mais próximo do bem. Lembra que eu falei que para Sócrates as virtudes elas estão guardadas na alma. Eu falei lá, mas aqui já está sendo explícito novamente. Para Sócrates existe esse inatismo. Você nasce com essa característica inata em você. As virtudes estão guardadas na alma e esse conhecimento de bem é imutável. Então, através da meditação e da reflexão, você consegue se manter mais próximo dessas virtudes, você consegue aprimorar a sua espiritualidade para isso. O Sócrates, ele, como eu citei, busca sempre que as pessoas encontrem as próprias respostas. Sócrates não é uma pessoa que quer entregar teses prontas e quer que as pessoas busquem as próprias respostas. E ele foi a pessoa que começou a implementar um método, começou a trazer o método para dentro da filosofia, que hoje a gente chama de método socrático. Então, eu coloquei 2 pontos aqui que a gente pode explicar um pouco de como funcionava o método de Sócrates para que as pessoas pudessem encontrar as próprias ideias. O primeiro se trata da ironia. A ironia funciona como um fingimento de não saber. Sócrates, apesar de ter grande conhecimento em diversas áreas, ele andava por aí para discutir com as pessoas e ele fingia não saber sobre determinado assunto e ia perguntando sobre isso para as pessoas. E com isso, as pessoas iam ficando confortáveis para falar de suas próprias ideias. Partindo daí, Sócrates começava a fazer perguntas sobre o que as pessoas achavam, ia esmiuçando o pensamento delas, ia perguntando de maneira mais específica, até que a pessoa ficasse sem saída. Então, a partir desse momento que começava a maiêutica. Maiêutica significa parto das ideias. A pessoa foi colocada contra a parede porque percebeu que não tinha as respostas para aquelas perguntas que estavam sendo feitas em relação ao assunto discutido. Então, a maiêutica é justamente esse processo que a pessoa passa de refletir acerca daquele conteúdo que anteriormente só tinha pensado mais superficialmente. Tem essa reflexão, Sócrates chamou de parto das ideias. Há boatos de que a mãe de Sócrates, na verdade, era uma parteira. E Sócrates dizia que a função dele se aproximava muito da função de sua mãe. Só que, enquanto sua mãe estava exercendo a atividade do parto natural, Sócrates estava exercendo o parto das ideias com as pessoas. Essa frase muito famosa de Sócrates, só sei que nada sei, surgiu através de um conto também, que é o conto de Querofonte e Pitonisa. Querofonte era um conhecido de Sócrates lá em Atenas e Pitonisa era o oráculo da época, que era a representação das divindades, como eu citei ainda agora. Querofonte foi até o oráculo e perguntou quem é o homem mais sábio que existe. Pitonisa disse que era Sócrates. Durante
uma das assembleias, Querofonte questionou a Sócrates em público qual é a verdade que ele conhece e que ninguém conhece para que ele seja a pessoa mais sábia. Sócrates respondeu que só sei que nada sei. Eu reconheço a minha ignorância. Muitos homens que se acham sábios acreditam em coisas que são falsas. Eu, por outro lado, sei que nada sei. Reconheço a ignorância. E nesse sentido, eu já sei mais do que eles, que pensam saber aquilo que não sabem. Então Sócrates brilhantemente assume que a partir do momento em que ele não tem conhecimento de tudo, ele já está à frente de diversas pessoas que acreditam saber sobre tudo, mesmo que erroneamente. Devido a diversas atividades, principalmente está disseminando ideias, questionamentos e falando sempre com jovens por aí, Sócrates acabou gerando muito incômodo dentro de Atenas. Inclusive Nietzsche usa o termo que é uma pulga em Atenas. E esse incômodo foi principalmente aos sofistas, que ganhavam a vida através das lições que eram remuneradas, né? Então, por conta disso, Sócrates ele foi acusado de muitas coisas. Ele sofreu acusação principalmente de corrupção da juventude e de respeitos aos deuses. Tanto que ele dizia que existia dentro dele um daimon, que era uma espécie de entidade que guiava ele a buscar esse conhecimento, a fazer essas indagações. Então, devido a tudo isso, Sócrates foi levado a julgamento. Isso tudo é o que se tem de relatos nas obras platônicas, né? Sócrates foi levado a julgamento. Durante seu julgamento, na verdade, ele não refutou nada do que estava sendo dito. Na verdade, ele ironizou todas as acusações. Como assim ele ironizou? Ele alegou que, na verdade, as atitudes dele não eram equivocadas, mas as leis que o impediam de gerar esses questionamentos, dialogar com a juventude. Então, ao fim de tudo isso, Sócrates foi condenado e uma das condenações ali era a morte. Os seus seguidores ofereceram uma fuga de Atenas, mas Sócrates disse que não queria isso, disse que estava pronto para a morte. E Sócrates, em seu julgamento, disse que eis-me pronto para ir, eu para a morte, vós para continuar a vida. Quem de nós estará melhor no momento seguinte, ninguém pode saber ao certo, somente Deus. Isso significa que é melhor que se morra justamente do que viver uma vida de justiça. Para Sócrates, ele tinha feito o seu papel ali, estava sendo uma pessoa justa, estava democratizando o conhecimento e a dor que talvez ele viesse a sofrer por conta da morte poderia ser bem menor do que o destino de sofrimento daqueles que o condenaram, porque viveram uma vida de injustiças. Então, pessoal, esse é Sócrates. Espero que vocês tenham compreendido. Não esquece de deixar um like aí no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos ainda, e muito obrigado pela atenção e ótimos estudos.